tarde, boa noite. Hoje nós vamos abordar o livro Umbanda e o Poder da Mediunidade, As Leis da Magia. Aqui é Vladimir, falando da cidade de Rio Grande do Sul. Umbanda e o Poder da Mediunidade, As Leis da Magia. Esse livro foi publicado em 2011 pela editora Ícone, cujo autor é Ribas Neto, embora o nome não apareça na capa do livro. O livro tem inicialmente um testemunho de Ribas Neto, mestre Arapiraca, depois uma introdução e uma nota explicativa onde Ribas Neto aborda o seu relacionamento com o W.W. Wilson da Mata e Silva. W.W. da Mata e Silva, Woodrow Wilson da Mata e Silva, conhecido também como Mestre Iapacani. Nasceu na cidade de Itaguruçá, Rio de Janeiro, em 1916, e eu encontrei também algumas pesquisas dizendo que é 1917. Desencarnou em 1988. W.W. da Silva fundou em sua cidade a Tenda de Umbanda Oriental, que foi a primeira escola iniciática de Umbanda esotérica. Eu vou repetir. Fundou a Tenda de Umbanda Oriental, que foi a primeira escola iniciática de Umbanda esotérica. Prestou relevantes serviços à literatura umbandista, pois era um umbandista estudioso, meticuloso e criterioso. Cobrava a falta de conhecimento, de metodologia e critérios de quem fosse falar de Umbanda na mídia. Rejeitava sacrifício de animais, vaidades, fetiches e a origem da Umbanda. Conforme o livro Umbanda e o Poder da Mediunidade que estamos abordando, o autor cita várias pesquisas de antropólogos, historiadores e de outros umbandistas para argumentar a sua tese de que a Umbanda não tinha a sua origem na África. Para ele, a Umbanda tinha sua origem no Egito. E tinha razão em parte. A Umbanda não tem a sua origem na África. A Umbanda é brasileira, porém ela tem um viés na África. A Umbanda é formada por um tripé: o europeu, o indígena brasileiro e o africano. Mata e Silva se esmerou muito para afastar a África da Umbanda, o que lhe valeu uma enxurrada de críticas e até ser tratado como preconceituoso e racista. Enquanto outros queriam uma Umbanda africana, e por vezes alguns até uma Umbanda sem o viés europeu, que mostra um certo preconceito ou no mínimo sectarismo de alguns setores da Umbanda na época. O livro cita em algumas vezes que Mata e Silva teria inclusive dormido com a sua gira firmada, pois sentia que forças negativas poderiam, durante o seu sono, levá-lo para uma outra dimensão. Em 1956, Mata e Silva lançou seu primeiro grande livro, A Umbanda de Todos Nós. Esse livro foi um sucesso e até hoje muitos dos seus postulados e princípios é válidos. Foi considerado a Bíblia da Umbanda na época. Recebeu centenas e centenas de elogios. Seus ensinamentos traziam avanços transcendentais, seja para a sua Umbanda esotérica, seja como a Umbanda em geral, a tradicional Umbanda ou a Umbanda cristã. Depois dessa grande obra, vieram a Umbanda, sua eterna doutrina, a doutrina secreta da Umbanda, aprimorando conceitos herméticos e ocultos, lições da Umbanda e Quimbanda na palavra de um preto velho, mistérios e práticas da lei de Umbanda e a Umbanda e outras mais. A Umbanda de Todos Nós foi o grande marco. Mata e Silva anunciou a relação de orixás com cores, dias da semana, planetas e numerologia. Tudo isso revelou um grande avanço nesse livro. Porém, há repetições de outros livros de Mata e Silva que demonstram uma intenção de desconstruir a imagem de Zélio de Moraes, criador fundador da Umbanda. Há citações sobre a macumba carioca como sendo a
predecessora da Umbanda, que já existia realmente. A partir da página 21, começa a abordar questões doutrinárias, filosóficas e históricas, usando, como eu já disse, pesquisas a respeito de antropólogos, filósofos, sociólogos e historiadores. Também faz citações a respeito de tribos africanas, para justificar que a Umbanda não é africana. Inclusive, citando de forma desagradável, posso dizer assim, menosprezando, melhor dizendo, rituais e a cultura de origem africana. O autor, e repetindo o que Mata e Silva já dizia, menciona Leal de Souza, poeta, jornalista, escritor, que relatou certa feita a existência de uma entidade denominada Curuguçu, que havia trabalhado no astral para a chegada do caboclo das 7 encruzilhadas, que atuava no médium Zero de Moraes. Mata e Silva, assim como o autor desse livro, Riva Neto, confiam no Leal de Souza e dizem que não havia motivo para não confiá-lo, de que antes de se falar em Umbanda, já tinha quem havia imaginado a Umbanda. Mata e Silva, em algumas obras, traz detalhes da magia sexual, descreve sobre zonas cavernosas de baixo astral, revelando inclusive covas de magos negros. O autor do livro também menciona que fora Leal de Souza que apresentou no Congresso Brasileiro de Espiritismo de Umbanda em 1941 as 7 linhas de Umbanda, que seriam Oxalá, Nosso Senhor do Bonfim, Ogum, São Jorge, Euxóssi, vejam bem, Euxóssi com X, São Sebastião, Xangô com SH, São Jerônimo, e Iemanjá, Nossa Senhora da Conceição, Inhansã com SH, Santa Bárbara e a linha das almas. Mais adiante, o autor do livro cita José Álvares Pessoa, presidente e diretor de doutrina da tenda de São Jerônimo, que lhe mandou uma carta parabenizando pelo livro Umbanda de Todos Nós, porém discordando do uso de imagens católicas no terreiro. Para ele, José Álvares Pessoa, as imagens que deveriam de ter nas tendas de Umbandas, na casa de Umbanda, teria que ser exclusivamente de orixás. Tanto que ele mandou substituir as imagens católicas por pinturas e telas de orixás africanos. É o africanismo dentro da Umbanda, né, agindo até de forma sectária preconceituosa, ao meu ver. O que se observa é que em 1956 já havia essa reflexão sobre a convivência do catolicismo e do africanismo dentro da Umbanda. Porém, esqueceu-se de que as casas de Umbanda da época sempre tiveram as suas fundações e os seus nomes atrelados a santos católicos. O próprio caboclo 7 encruzilhadas a fundar a Umbanda deixou livre para os espíritos que quisessem chegar. Não especificou ou discriminou alguma origem de alguma cultura. Finalizando essa primeira etapa desse livro, o autor revela sua discordância da crença comum de que Xangô e Ogum têm uma diferença por causa de alguma mulher. Ele não acredita que um espírito de tamanho nível possa ter essa pequenez. E de que Exu é diabo. Ele, inclusive, ele cita o nome de um autor que teria feito um livro onde o Exu tenha fisionomia, tenha aparência, melhor dizendo, do diabo católico. E os autores desse livro, como o próprio Mata e Silva, não concordam. Ele não concorda, por exemplo, com a imagem grotesca de um Exu com chifres, patas de bode, rabo e outras coisas mais.
Ele diz que para ele é uma questão de doutrina e que cabe aos babás, às mães de santo da época, aos chefes de terreiro, desfazer essa insensatez de mostrar Exu como sendo o diabo católico. Pois bem, aqui eu me encerro desejando a todos